Caríssimos irmãos, escutamos a narração do Santo Evangelho segundo São Marcos. São Marcos era um discípulo de São Pedro. São Marcos não era um dos apóstolos de Nosso Senhor. Segundo alguns dos padres da igreja, São Marcos estaria seguindo Nosso Senhor, mas naquele discurso em Cafarnaum, onde Nosso Senhor falou do mistério da Santíssima Eucaristia, que a sua carne é uma verdadeira comida e seu sangue uma verdadeira bebida, São Marcos estava entre aqueles judeus que se escandalizaram e deixaram de seguir Nosso Senhor. Depois da ressurreição, depois de Pentecostes, passado alguns anos, São Pedro teria então convertido e batizado São Marcos. Por isso que na narração do seu Evangelho, caríssimos irmãos, São Marcos retrata com tanta delicadeza a traição de São Pedro. Chamamos a paixão de São Pedro em paralelo com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É a humilde confissão sincera de São Pedro ao seu discípulo, a qual ele, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu no seu Evangelho. São Pedro era um homem muito impetuoso, que amava muito Nosso Senhor e que foi muito agraciado por Nosso Senhor também. Agraciado porque ele foi o primeiro a confessar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E tantas outras situações em que São Pedro confessa que Nosso Senhor é Deus, como diante daquela pesca milagrosa, em que São Pedro se ajoelha diante do Nosso Senhor e diz: afaste de mim que sou um pecador, reconhecendo que Nosso Senhor era Deus e fazia aqueles prodígios em nome de Deus Nosso Senhor. Mas São Pedro era muito inconstante. Nosso Senhor, quando revela o mistério da sua paixão, anuncia a sua paixão e a sua morte para os discípulos, São Pedro, como que escandalizado, disse: jamais, Senhor, jamais eu deixaria que algo acontecesse com o Senhor. Aí Nosso Senhor, com muita dureza, trata São Pedro: afasta de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, vai dizer Nosso Senhor. Então São Pedro tinha esses atos de amor, era um homem impetuoso. Nós vemos ali quando Nosso Senhor está no horto, São Pedro que havia ali dito a Nosso Senhor antes que mesmo se todo mundo se escandalizasse, ele jamais iria se escandalizar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que havia jurado que iria defender a honra de Nosso Senhor. Ali no horto, ele primeiro não consegue vigiar. Nosso Senhor pede que eles estejam em oração para não caírem em tentação. E eles adormecem, os três apóstolos, os mesmos que foram agraciados no Monte Tabor, com aquela visão da transfiguração de Nosso Senhor. Agora vem Nosso Senhor também transfigurado, mas agora no mistério da sua agonia, uma tristeza mortal, disse Nosso Senhor. Uma angústia tão profunda, em que Nosso Senhor começa até mesmo a suar sangue. E quando chegam aqueles soldados, São Pedro é aquele personagem que tira a sua espada e vai defender Nosso Senhor. E Nosso Senhor mais uma vez o repreende. Era um ato de zelo, de amor, mas ao mesmo tempo um ato não pensado, sem reflexão, sem meditação, porque ali estava já se cumprindo as profecias. Nosso Senhor seria levado como um cordeiro manso, como escutamos na epístola, na profecia de Jeremias. E depois escutamos que São Pedro foge
junto com os apóstolos. Fugiram, deixaram nosso Senhor e fugiram por medo. Mas como eu disse antes, São Pedro amava muito a nosso Senhor. E apesar do medo, ele decidiu seguir nosso Senhor de longe, acompanhando todo aquele drama que começava, já aquela via sacra de nosso Senhor. Ao ponto de São Pedro ir para perto onde nosso Senhor estava sendo julgado, porque ele queria saber alguma notícia do seu amigo, como estava sendo o seu julgamento. Mas ali, caríssimos irmãos, aquele que era cheio de si, São Pedro, aquele que confiava nas suas próprias forças, se viu prostrado pelo medo. Quando uma mulher pergunta se ele não era um dos seguidores de nosso Senhor, e São Pedro primeiramente vai mentir: não, eu não conheço esse homem. Quando é questionado de novo, aí não bastava a mentira, veio também o juramento: eu juro que eu não conheço esse homem. E na terceira vez, ali São Pedro, era mais ou menos umas 4 horas da manhã, quando o galo vai cantar, e São Pedro vai negar pela terceira vez. São Pedro se enche já de ira, de raiva, ele estava totalmente confuso, confundido, cheio de medo, cheio de temor, mas também com zelo, com amor, queria saber notícias de nosso Senhor. E se cumpriu aquilo que nosso Senhor havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, tu me trairás. E São Pedro se entristeceu. E diz o Evangelho que nosso Senhor, quando desceu daquele julgamento, ele olhou para São Pedro. Ele teve um olhar de misericórdia, de compaixão para com São Pedro, que acabara de trair, de traicionar nosso Senhor. E São Pedro começou a chorar. Saiu daquele lugar em prantos. São Marcos vai dizer que ali Pedro começou a chorar, dizendo assim que foi longas as horas em que Pedro ficou naquela angústia, naquele arrependimento de ter traído a nosso Senhor Jesus Cristo. Dizem muitos padres da igreja também que São Pedro, naquele instante, já no sábado, foi buscar, já na sexta e no sábado, foi buscar o consolo da Santíssima Virgem. Pedir perdão. E Nossa Senhora o consolou e garantiu que nosso Senhor havia perdoado pelo seu arrependimento, pelas suas lágrimas. Diz a tradição que São Pedro, durante anos, quando escutava o galo cantar, ele chorava amargamente. Tanto chorou São Pedro, que na sua face ficaram as marcas, como que um sulco, de tanto que ele chorou, lágrimas amargas de arrependimento por ter traído nosso Senhor. É interessante como nosso Senhor, depois da ressurreição, ainda favorece São Pedro com tantas graças. Ele é o primeiro a chegar no túmulo, depois que Santa Maria Madalena anuncia a ressurreição do Senhor, é favorecido com uma das primeiras aparições de Jesus ressuscitado. Nosso Senhor novamente confirma a igreja aos seus cuidados, a sua igreja aos seus cuidados. Nosso Senhor que confirma 3 vezes, curando as 3 negações de São Pedro. Agora o apóstolo estava preparado. Aquele que era cheio de si, agora é cheio de humildade. Reconhece diante da sua miséria, diante da sua pequenez e do seu pecado, reconhece que tudo deve à graça e à bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, essas atitudes de São Pedro, tantas vezes são reflexos da nossa alma, a nossa inconstância. Quantas vezes nós, ao fazermos uma boa confissão, fazemos juras de amor a nosso Senhor, propósitos de não mais pecar, de não mais abandonar a graça de Deus. E passado alguns dias, alguns instantes,
nós voltamos a recair nos mesmos pecados, nas mesmas misérias? Quantas vezes nós negamos a nosso Senhor? Quantas vezes tivemos medo, receio, vergonha de confessar a nossa fé, o nosso amor para com nosso Senhor? Quantas vezes tivemos respeito humano diante das pessoas, com vergonha de defender aquilo que nós amamos, aquilo que nós cremos? Peçamos a nosso Senhor a graça de jamais nos separarmos da sua amizade. Peçamos a nosso Senhor a graça da sua fortaleza para testemunharmos o seu amor, para testemunharmos a sua divindade, para testemunharmos a sua bondade. Peçamos a nosso Senhor a graça da perseverança até o fim e principalmente da perseverança nos nossos últimos momentos, na hora da nossa Páscoa, para que sejamos firmes, fortes nas últimas tentações, nesse vale de lágrimas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima.